sou a Vanessa Palazzi, eu estou aqui com essas 5 mulheres maravilhosas, nós somos amigas, resolvemos fazer esse programa tão especial para você. E hoje a gente trouxe um tema muito importante. Eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você, assim como aconteceu comigo, e eu tenho certeza que também aconteceu com elas. Quais são os limites entre o assédio e a conquista? É um tema bastante polêmico, você não saia daí, porque hoje o programa está muito especial. Eu vou começar com ela, que é a nossa querida Tânia Nigri, para falar desse tema tão importante. Tânia, nós tivemos recentemente um caso que teve muita repercussão de um apresentador famoso de televisão. Eu vou falar o nome dele porque esse assunto já foi muito divulgado, que é o Otávio Mesquita, que participou de uma brincadeira num programa de televisão e depois de 10, 11 anos, a moça se sentiu muito incomodada com isso e está processando o Otávio Mesquita por estupro. Então, você, como advogada que é uma jurista, entende muito bem das leis, eu gostaria de saber o que modificou na lei do estupro, porque até onde eu sei, né, antigamente se falava que estupro era a conjunção carnal entre homem e mulher não consentida. E hoje a gente tem uma mudança significativa nesse entendimento, né? Sim, a verdade. Bom, primeiro, eu não sou jurista, tá? Mas para mim você é. E quem pra você é. Quem tá mandando no quem programa mais entende aqui de lei é você. Pronto, falei. Não, Meu assim, programa, minhas regras. Eu não assisti esse vídeo do Otávio Mesquita, então eu não tenho como opinar sobre isso especificamente. Eu vi que ele gravou um vídeo e tal, mas eu não conseguia ver a cena em si. Mas agora, em relação ao estupro, de fato, houve uma modificação legislativa. O estupro, que antigamente era só a conjunção carnal, quer dizer, teria que ter, não era só, teria que ter a conjunção carnal, ou seja, teria que haver a penetração. Hoje isso não é mais assim. Mudou, houve uma mudança no código. A verdade é que houve uma mudança nos crimes contra a dignidade sexual. Tá? Porque os crimes contra a dignidade sexual afetam basicamente a liberdade, geralmente da mulher, não apenas, mas na sua maioria das vezes da mulher. Hoje, por exemplo, se você... e existe uma diferença entre importunação sexual e estupro também, que tem um limite, às vezes, muito tênue. Então, por exemplo, se você está num bloquinho, passa um cara e te dá um beijo na boca e vai embora, isso poderia ser considerado importunação sexual. Agora, se houver violência, se houver constrangimento para que aquele ato seja praticado, por exemplo, o cara te encosta na parede e te imobiliza e te tasca um beijo na boca, isso já é estupro. Então, hoje não precisa haver o sexo em si, o ato sexual em si, para que haja a condenação por estupro. Não significa que o judiciário tem condenado maciçamente as pessoas por estupro, nesses casos muito... Agora, o que a gente vê são coisas absurdas, como homens que se masturbam em ônibus, que ejaculam no corpo de mulheres que estão sentadas em ônibus, em trens, em transporte público, e que na hora que isso chega ao judiciário, o judiciário entende que isso não é importunação sexual, porque não gerou constrangimento, e esses crimes são reclassificados, viram meras contravenções, a pessoa fica na rua. Então, assim, existe... o que tem havido hoje é que, como se modificou o crime de estupro, eu acho que houve uma certa banalização do que é estupro, e a importunação sexual, que deveria ser aplicado, condenado de uma forma real, a gente vê que não tem havido essas condenações, infelizmente. Você viu a cena, Carol? Eu vi, né? Ele desceu como se estivesse numa corda. Sim. E aí ele ficou apalpando a moça, foi isso? Foi isso. E na hora ela se incomodou, empurrou, mas eu nem sabia que tinha sido há 11 anos, você acredita? Achei que até tinha sido há pouco tempo. Eu acho que, quando você fala isso, eu estou um pouco até assustada, porque eu tenho um filho adolescente que vai sair aí pelo mundo, né, sociedade, vai em festinha,
E quer dizer, uma forçada de um beijo é estupro, mas um cara ejacular no ombro da moça no ônibus não é nada, né? De É uma repente, contravenção. ai, tá bom, tá tudo bem. Ah, Não tá deveria limpa, ser, né? Não é mas, assim. né, não mas é na muito prática. grave, ou seja, É Eu muito acho grave. muito Uma mais coisa grave, por grave. exemplo, isso que você está falando do que esse do que caso. pegar à força um beijo. É. É que pegar à força, né? Te É. obrigar, eu falo, É. gente, o não é a coisa melhor para tudo, né? Você tá servida? Não, e é não. A pessoa É. fica insistindo. Eu acho que o limite, né, ele tá meio fora, eu acho. Aliás, falando esse não é não, só te complementando, né? Agora existe uma lei também que não é não e está nos bares, que Sim. você tem que ter uma pessoa responsável dentro isso de um mesmo. bar, para quando você disser não, ou se tem alguém te assediando, te incomodando, né? Você pode ir lá e essa pessoa vai Tem um estar drink. pronta Você para. pode pedir um drink nos banheiros femininos. Em muitos restaurantes, é lei que Tem tem um que haver código. o aviso. Agora, tem restaurantes que tem um drink. Então, você chega lá, volta, sai do banheiro, volta, e você pede o drink X, que é um aviso que eles chamam a polícia. Então, você não precisa se Eu expor. Inclusive no interior eu vi esse negócio do drink, e para variar, né, gente, que eu vou fazer o meu stand-up, eu brinquei com meu marido, aí o garçom é novo, fala, não existe esse drink, pronto, aí a mulher apanha ali na mesa. Mas deve acontecer. Eu pensei nisso, eu falei Deve pro meu acontecer. marido, Muito bem, gente. exatamente. Deve Quer dizer, acontecer. eu Mas não é sabia verdade. do drink. Quer É. dizer, aonde está sendo divulgado isso? Dentro do banheiro, na No porta banheiro do Na banheiro. porta do banheiro. Ou ele fala do sinal de Tem o abuso, sinal né? de Que você abuso. fecha o dedo e faz assim. Coisas que foram silenciosas, faladas, principalmente nas reuniões de vídeo, na pandemia. Aquele Para a X mulher que vermelho. estava, ela podia falar, gente, tá tudo bem. Aí a pessoa já sabia e mandava a polícia. Então foi um código, né? Um código secreto. Mas tem vários Sim. bares fazendo. Agora, Paty, me conta. Você imagina você estar no bar, você é uma mulher casada. Vamos contar uma outra mulher. Vai, a mulher solteira está no bar, chega uma pessoa para flertar com ela, para paquerá-la. Como é que fica essa situação, né? Até que ponto ele pode ir, que ele está paquerando, ele está conquistando, e quando você acha que começa a ser um assédio? Então, quando a gente estava falando agora, né? O não é não. Ok. Mas eu acho que ficou muito tênue essa diferença entre, puxa, é gostoso você receber uma cantada, é gostoso você, ai, como você tá bonita, nossa, como você é uma mulher interessante. E tem muitas meninas que não aceitam isso. E que, como assim? Ou o rapaz vai abrir, inclusive, a porta para. Eu não preciso disso. Eu acho que são os extremos que dificultam a relação. Porque as pessoas precisam, primeiro, se conhecer. Elas precisam ter o jogo de sedução que, hoje em dia, principalmente entre os jovens, está cada dia mais diminuindo. Nós, quando a gente paquerava, era uma delícia, porque a pessoa estava lá do outro lado, ela estava te olhando, daqui a pouco ela vinha do seu lado, daqui a pouco ela queria, vamos dançar, Sim. aí dançava coladinho, aí no primeiro encontro não tinha um beijo, mas tinha um selinho meio do lado, me dá seu telefone. Hoje em dia é assim, quantos eu beijei, com quantos eu fiquei. Ah, hoje, essa noite eu fiquei com 5. Mas quem são essas pessoas? Ah, não sei, não tenho ideia. Então tá bom, se você permitiu, e aí no último, no quinto, você falou, eu não sei, acho que não. Será que é um assédio? Thaís, você acha que existem cantadas e cantadas? Porque vamos combinar, né? Se um cara chega para você e fala assim, nossa, você é uma mulher bonita, você é muito elegante, você é gata. Mas às vezes o cara chega e fala, sua gostosa, né? Aí, às vezes, o jeito que a pessoa fala isso pode ofender. Já aconteceu comigo, da pessoa, às vezes, se sente, né? Quando a pessoa está te elogiando de uma forma elegante ou quando a pessoa está te depreciando de certa forma, né? Você acha que existe essa diferenciação? Existe, completamente. Existe a cantada que cabe no momento, naquela ocasião, com aquela pessoa, sendo elegante, valorizando, sem pressão. E tendo até uma certa reciprocidade. A pessoa também que está te cantando, ela tem que aguardar essa reciprocidade, se vai haver ou não. Essa é a paquera, precisa ter a troca, senão não é. Interessante que eu perguntei para minha filha, para você que é jovem, que vai para a balada,
qual é o limite entre o assédio e a conquista? Ela falou, mãe, existe uma linha que é o cara chega em você e fala assim, então, vamos, não sei o quê. Eu falo, não. Aí ele faz um charminho, ele fica ali um pouquinho, faz mais um charminho. Eu falei, não. Aí ele pega e sai. Só que esse cara, ele começa a te rondar na festa. De alguma forma, a presença dele se torna intimidadora. Ele fica te olhando assim, meio que, sabe, seduzindo exacerbadamente com os olhos. E ela falou, mãe, quando se torna intimidador, como se fosse uma mini perseguiçãozinha, isso incomoda. Aí começa a querer ultrapassar um certo ponto. Mas até então, quando tá tentando alguma coisa, tudo bem. Mas ele passou desse limite, existe uma intimidação. Isso para o jovem, na visão dela. O fato também é que, geralmente, quando vai ter essa cantada, a gente está falando em balada e aí a gente entra no álcool. E a pessoa que tá com álcool na cabeça, né, tá bebendo alguma coisa, ou ela se libera, fica mais leve, ou ela fica mais insistente, né? Que nem a gente falou, não é não. É muito importante, mas não é respeitado. Eles brincam, né, que fala aqui, festa de Barretos, você vai, beija 15 pro banheiro, volta, beija 42, porque vão te parando e beijando. Eu brinco, eu falo, nunca vão para Barretos pro meu marido, ninguém vai poder ir no banheiro. É um perigo, mas assim, tá abusivo. Agora, eu acho que fala-se muito de assédio quando o elogio parte de alguém superior dentro do trabalho. Nossa, você tá tão bonita. E já aconteceu comigo, casada. Casada. O babado. A gente quer saber. Fui levar um projeto, um empresário de uma empresa grande, que conhecia, inclusive, mariducho, e ele sabe disso, e foi extremamente invasivo, extremamente indelicado, sentando, querendo colocar a mão, só que eu já uma mulher feita, imediatamente já repeli e nunca mais peguei o meu projetinho, botei debaixo do braço e tchau. E com certeza isso deve acontecer com essa pessoa diariamente, porque foi assim, de uma indelicadeza e de uma, entre aspas, uma violência gigantesca. O assédio é violento. Gigantesca. O assédio é violento. De você se sentir intimidada. Você está Constrangida. ali para trabalhar e a pessoa muda e Mas aí leva você para uma sofreu situação verdadeiramente. Mais uma vez, eu também estava no trabalho, eu trabalhava numa loja, eu tinha 17 anos, e o caixa da loja me enfiou dentro de um provador, me empurrou e queria me beijar dentro da loja, dentro de um provador. Só que existe uma coisa assim também, que não que a minha mãe não me ensinasse sobre isso, mas eu não sabia, não tinha muito essa defesa. Eu nunca estava esperando que alguma coisa fosse acontecer comigo. Mas Aconteceu. você não acha que ninguém está preparado? Eu acho que mesmo a gente mais velha, a gente tem hoje mais bagagem. Mas a gente hoje se constrangeria muito também. Muito. Nossa, E aconteceu, pela você educação acredita que a gente que teve. eu viajei, o pai de uma menina que eu havia viajado e fui passar o final de semana, meus pais tinham autorizado e tal, ele mexeu comigo dentro da casa dele, com a mulher. E foi uma situação também que eu falei, meu Deus, eu não sabia o que fazer. É horrível. Né? É horrível. Então, o que aconteceu? Desde que as minhas filhas são pequenas, eu dou essa orientação para elas. Porque, olha, vocês precisam saber sair de algumas situações. Não permitam que façam com vocês aquilo que vocês não querem. Se você gosta, é permitido. Se você não gosta, não é permitido. Então, acho que a gente, como mãe, tem esse papel, Mas nem né? sempre a informação é suficiente. Eu acho que tem que Não ter é, informação. não é. É verdade. Mas às vezes, concordo. porque assim, gente, o homem tem a força física. É. Então, é por isso, eu acho que a lei, muita gente acha que a lei é excessiva, muita gente acha que a campanha, por exemplo, é contra o fio-fio, acabou o flerte. Não, gente, o fio-fio, você tá andando na rua, sei lá, naquela coisa da obra, o cara fala, ô gostosa, isso é puramente assédio. Porque a lei do assédio começa com a palavra constranger. Só que, eu tô falando o seguinte, no Código Penal, o assédio sexual, só em relações de trabalho, uma relação verticalizada, é o chefe com o subordinado. Tá. Mas existe o assédio sexual na seara trabalhista, na seara civil, da sua vida, do dia a dia.
Agora, por que é considerado o gostosa é assédio? Porque é o oposto do flerte. No flerte, você fala, nossa, tudo bem, e você espera ver se a coisa vai rolar. O gostosa é pura violência. É Você violência. está se andando na rua mostrar. e é para você se sentir constrangida, é para você se sentir envergonhada, é para você se sentir inadequada. Então, a lei, muita gente critica, e pode ser, claro, são movimentos pendulares, tem muito excesso, obviamente tem, mas a gente tem que pensar que todas nós teríamos uma coleção de situações. Em médico, quando eu tinha 17 anos, eu fui num ortopedista com a minha mãe, e eu tinha um desvio na coluna, e ele falou, você precisa fazer 1000 exames e tal, e voltar aqui daqui a um mês, porque não sei o quê, criou uma urgência, assim, que depois dos 18 anos, se você não tratar disso, não tem mais cura. Eu fiquei desesperada, minha mãe não podia ir, porque ela era professora, e eu fui sozinha. No momento em que eu entrei sozinha, esse homem me viu sozinha com 17 anos, e ele me fez andar para lá e para cá, não, tem que ficar de calcinha e sutiã. Eu claramente sabia que aquilo era impróprio, eu sabia. Mas o que eu, dentro de um consultório com um médico, um adulto, fechado, o que eu ia fazer? Ele mandava andar para lá, andar para cá, e ele ficava olhando, observando. Até hoje, quando eu lembro disso, me dá vontade de chorar. Mas assim, eu sabia, minha mãe sempre me criou falando assim, se um homem fizesse com você, enfia a mão na cara dele, arranca os olhos dele. Minha mãe me ensinava, mas eu ia arrancar os olhos de quem? Daquele homem mais velho. Nós não tivemos a situação do João de Deus. Exatamente. Sim. Que foi um Sim. caso Vítimas. que foi um horror. E todas Daquele as mulheres... outro médico, aquele obstetra também, que está Sim. preso. Abdel Macif, gravíssimo. gravíssimo. Nossa. Gravíssimo, que as pessoas estão numa posição muito fragilizada, uma querendo engravidar. Sim. Então, você está super fragilizada, médico buscando uma solução. buscando uma solução. E no João de Deus, uma pessoa que está com problemas de saúde Gente, graves. mas eu vi um filme. Então, são situações que você está frágil. Você está dizendo do João de Deus e padres até, né? Às vezes tem casos de pedofilia no mundo e que eles passam tal. Diz que a sensação do adolescente, do jovem, da mulher que passa por isso é como se ela tivesse sido escolhida. Gente, eu sou escolhida pelo João de Deus. Que horror. Olha que absurdo, porque acontece como ela mesmo. acredita, e aí eu comecei a pensar, ai, o padre, meu filho, o coroinha tal, mas ele mesmo, não, mas acho que é porque ele acha que ele é digno Deus de me ter livre. uma atenção especial. Gente, as pessoas se confundem por causa da fé, daquilo que elas acreditam. Sim. Então, geralmente, o assediador, se ele tem vantagens, é porque ele sabe que ele estava no papel do médico, que você estava ali confiando, minha mãe vai me matar. Se o médico fala, olha, sua filha não fez... Sabe, tem uma situação que envolve muito maior do que essa, né? Agora, para variar, eu vou falar para vocês, é melhor aos 50 anos passar na obra e o cara falar, ô, gostosa, ou passar e ninguém falar nada? Eu prefiro que não fale nada. Eu prefiro que fale Eu prefiro que não fale nada porque eu trabalho com obra, ó. Vocês já viram, né? A Tânia é sempre mais... Não, eu não preciso. Eu não Minha autoestima é É que o ótima. marido fala isso pra ela. Não, o marido dela eu fala preciso pra que ela. o cara da obra me chame de Não, gostosa. eu quis dar uma Eu tenho brincadinha. espelho. Muito bom! Ô, Tânia, olha, não, é brincadeira, porque a gente não quer, né? E quem é mãe de menina... É violento demais. Sabe, Mais nós ainda. três, né? Só, vocês só meninos. Gente, parece que a gente vai voar no pescoço dessa pessoa. Mas você sabe que eu já ouvi falar isso, né? Quando a pessoa olha para você, muitas vezes ele sabe que ele não pode chegar até você, então ele te diminui de alguma forma, sim. né, de um nome assim que você não vai Elogio grotesco, que não é elogio. uma palavra grotesca para te diminuir, para ele ficar Para igualar. no mesmo nível que você. Então isso realmente ofende, machuca a gente, né? Dói, deixa a gente dolorida. Então é por Já tinha isso pensado que nisso? Eu nunca tinha pensado, é por isso daí ele te fragiliza com essas palavras e você não sabe reagir ali naquele momento. Você Sim. fica sem saber racionalmente o que fazer. Agora, isso quando você passa uma vez numa rua, e quem passa todo dia para almoçar, voltar e tem que ouvir isso todo dia? A pessoa, às vezes, não sai. Eu não vou sair hoje para almoçar porque eu não estou afim Porque de eu não ouvir. estou afim de ouvir.
Porque ela vai fazer Um o quê? elogio não é problema. Por Evita. exemplo, no trabalho, a pessoa fala assim, nossa, viu como você tá linda e tal. Isso não é assédio. Não é. Assédio é é outra baixaria, coisa. Assédio é dizer assim, nossa, você Dá tá um exemplo. maravilhosa. Eu vou te levar hoje para jantar. Eu vou te mostrar lá em casa como eu sei fazer uma boa macarronada. O seu chefe falar isso para você. Uhum. E, assim, elogiar não é problema. Agora, o horrível é você que é uma super executiva, por exemplo, você entra numa reunião e a pessoa fala assim, chegou a Carol para embelezar o ambiente. Isso é reduzir a mulher ao seu corpo físico. beleza. Eu acho isso que é, assim, agora fala, pô, Carol, você tá super bonita. Nenhum problema. Você pode elogiar. É o É a jeito que conotação. você É. fala, é o jeito que você fala que você acaba, dessa forma, diminuindo, né? Reduzindo a capacidade da mulher e tornando ela... Inibindo, né? É. Você Agora, inibe. Voltando objeto. até no assunto do Otávio Mesquita, esse vídeo ele desce como se fosse Homem-Aranha, né? De ponta cabeça. E ele tá com os Ele tá olhos vendado, vendados e ela vai ajudar ele a descer de lá, então ele começa a se pegar nela. Isso é considerado um estupro? Não, na verdade, bom, para começar, eu acho até que isso já está prescrito. Não sabia que isso era uma coisa de tantos anos. 11 né? anos. Mas assim, se ele tivesse, eu não vi a cena, mas vamos imaginar, chega um homem aqui agora e começa a passar a mão nos nossos seios, é estupro. Mas você sabe que ela ficou muito constrangida, a menina, né? Você olhando aquela cena, realmente Na ela hora ficou ela já uma violenta, constrangida. estupro. Ela ficou... Foi uma cena desagradável, assim. Me coloquei um pouco no lugar dela. Lógico. Né? Deixa eu ver como é que eu me Tá. sinto aqui. Foi uma cena, assim, bastante constrangedora. Eu Vamos. ficaria E se também. ela namora, é casada, né? Alguém fala, ó, sua mulher é aquela que o Otávio Mesquita palpou? Mas Porque tem isso. independentemente, eu Ele acho que se o deve fato... ter Eu queria uma entender por que Enquanto que não há isso voltou consenso, não também. pode Porque fazer. acho que ela entrou Mas agora escuta, com também, por que isso. ela permitiu que aquilo fosse ao ar? É Porque se um verdade. programa Porque era era outra gravado... cabeça, gente. A mulher Eu, tem de muita repente, eu falaria assim, dificuldade. isso eu não quero. Porque muita gente falou assim, como é que era, então, na época da banheira do Gugu? Uhum. Mas Tinha era aquelas mas era um meninas, tal. absurdo, né? Era um Aquilo absurdo. era uma Mas era loucura. consentido. Mas era absurdo. Não, porque a gente não tinha, gente, esse raciocínio. A gente só passou a se tocar que isso era abuso. A gente passou por abusos que a gente nem entende até hoje É verdade. que é abuso. Tânia, mas É eu verdade. naquela época jamais entraria numa banheira Não, do eu Gugu, que também. Não, naquela época, não com a minha Não, eu cabeça de também, hoje. eu também. Naquela Pra mim já Gente, era imagina óbvio. a Thaís na banheira. Desculpa, Thaís. Gente, esse sabonete tem alergia. Eu já tô imaginando aquela com o pezinho assim. Eu já ia nadar. Carol, que você vai pular de bomba. Olha, Carol ia pular bomba. Não, ia pegar uma rede de piscina. Agora, gente, dá licença que eu vou entrar. Não, gente, a solução é uma Olha, rede de assim. piscina. Pegou o sabonete, toma. Com certeza. E a isso Paty, a gente, assistia. estamos aqui num lugar maravilhoso. Essa água tratada, água transparente. Você sabe que eu lembro que, além de tudo, a gente almoçava com vovó, toda a família assistindo. Assistindo, e achava normal. Achava né? lindo. né? A minha mãe Achava já lindo. achava. A minha mãe sempre foi muito feminista. Então, a minha mãe, ela já achava o fim da picada. Então, eu já cresci achando aquilo um absurdo. Minha mãe não era Super. feminista, mas era da igreja, então aquilo era um absurdo. É. Então não É, dava. São É. visões. Que E coisa, mesmo, né? né? Gente, é Não, ainda grotesco. bem que a Não, gente é ruim. evoluiu, Você né? vê que a um igreja e o pouco, mas- feminismo, nesse aspecto, se Eles casam, andaram né? junto. Eles andam Ô, Vânia, juntos. como você saiu daquela situação que o cara te colocou no provador, tentou forçar Eu o beijo? empurrei ele. Ah. Eu empurrei. Você saiu correndo Não, depois eu ou não? empurrei e falei, para, você nunca mais faça isso comigo. E aconteceu também, eu vou contar outro caso. Eu tenho vários casos, vários que aconteceram. Porque a Então- Van, desculpa te cortar, você é uma pessoa amorosa, Eu carinhosa. sou. Para confundir, É apesar de que rápido, homem é. sabe também, É. né? Tem uns não, mas abusadinhos, ele, né? mas é exatamente É. isso. Eu trabalho num ambiente extremamente masculino e eu sempre me comportei assim com as roupas. Eu sempre fui com roupas adequadas. Não é que me comportei, eu sempre fui com roupas adequadas para o ambiente que eu trabalho. Pergunta, vamos lá. Você falou da roupa adequada. E se você tivesse com uma roupa Pois é. inadequada? Foi esse dia que aconteceu. Eu estava, justo nesse dia, eu estava com uma roupa um pouco mais... mostrava meus braços um pouco mais, era um vestido preto, nada assim. Mas é pô. mostrar os braços por si só. Mas era uma coisa assim um pouco mais
sabe? Diferente um pouco do mais atual, noite, vai, Um pouco vamos mais dizer. de pele. Um pouco mais pele, é. Tá. E aí eu passei no corredor, assim, e esses homens, eles eram bem mais velhos do que eu era menina, eu tinha uns 27 anos, tal. Eu passei no meio deles e eu sempre que passava, eu falava, bom dia, boa tarde, como vão? Tal. Oh, bom dia, bom dia. Eles faziam assim, né? E nesse dia que eu passei com a roupa bonita, que eu ia provavelmente sair à noite, alguma coisa, eu passei, ele fez... Nossa, mas assim, foi imediato. Na hora que eu passei, que o cara fez... Para mim, eu parei, eu virei para trás e fiz assim, você não fez isso para mim, né? Você não fez isso para mim. Aí eu saí andando, ele veio atrás de mim, Vanessinha, que é? Vanessinha? Peraí, eu nunca te dei essa liberdade. Olha, você nunca mais fale comigo. Eu sou cega, surda e muda para você. Nunca mais me cumprimente. E aí, o que eu fiz? Eu fui no chefe dele e falei, olha, eu sou funcionário que fica aí na porta, as mulheres passam, ele fez isso, isso, isso comigo. Fez muito bem. E muito bem. o chefe dele deu uma chamada, nunca mais eu vi aqueles caras no corredor. Depois, quando eu encontrava, ele abaixava o olhar. Todo ano, Aí ele abaixava o olhar. Então, assim, o que aconteceu? Eu me posicionou. Se você não falasse, estava até hoje fazendo... Exatamente. você Então se é isso, é a posicionou. mesma coisa que eu ensino para as minhas filhas. Olha, você se posicione. Você não tem que fazer nada daquilo que você não quer, daquilo que te ofende, que te machuca. E Mas a aconteceu gente- comigo a mesma coisa num médico, imagina, num dermatologista. Meu Deus. Acontecer também já isso. tive com dermato. O cara pedir para eu tirar a roupa e ficar assim, ó. E eu, sem saber o que fazer. Sabe? Hoje, eu fui pega de surpresa. Nós somos pegas de Pegas surpresa. de surpresa. Né? Infelizmente. Quando E a aí gente você desafia. se sente intimidada. Isso. E aí você está numa posição vulnerável, então você fica sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. É uma Gente, coisa a horrível. mulher, ela é assediada na sala de parto, gente. Nossa, gente. Não, isso é É terrível. inconcebível uma isso, coisa é dessa. isso, gente. é Assediada. muito difícil. Gente. na Ser sala de mulher parto. não é fácil, vou falar. Mas Não é isso, fácil. Van, que você falou, é você se posicionou nesse caso. E o posicionamento, ele impõe limites claros. É como se você construísse um muro ali e o cara, só se ele for muito louco, E você era nova, né? Era nova. pra invadir novamente. Era nova. então você deixou Você claro. que é da área da etiqueta, como é que a gente faz isso para a gente deixar uma certa distância? Porque assim, eu não quero ser antipática com as pessoas. Então, assim, eu não tenho problemas em encontrar uma pessoa, um homem, e cumprimentá-lo com um beijo, ainda que seja no meu trabalho. Mas como é que eu imponho esse respeito? Olha, quando é do seu trabalho e você não tem intimidade ainda com a pessoa, não fique de beijinhos. Olá, como vai? O senhor está bem? Sempre na mão. A mulher dá esse tom. Agora, se você já virou uma amizade, alguma coisa, e você quer cumprimentar com beijinhos, aí tudo bem. Olá, tudo bem? Mas é depois que você já tem esse contato. No início, não é bom. Não é No aquele trabalho, beijo, não. né? Mas Mesmo Vanessa, assim, mas mesmo assim. Você vê que no seu É, caso você não é. fez nada. Você Na não fez verdade, eu não nada. acho que você foi inadequada. Não. Ele, Não, ele lógico. tá errado. Sim, mas a gente se sente, a mulher gente se tem essa sente, coisa a de se gente sentir sente, culpada. a gente Se Não sente tem? culpada. Você fala, que pista que eu dei para esse cara Sim. chegar? Sim. Eu não, graças a Deus, que meu marido é ciumento, eu não tenho muita experiência assim. Olha, Deus é bom. Acho que ele põe um anjo da guarda do FBI do meu Não, lado. mas em médico, você nunca teve? Em médico? Não nunca tive. tive. Nossa, Graças eu já a Deus, tive, não. eu já tive. E eu vou Não. te falar, e hoje em dia, até você vê, né? Você não entra fazer um exame nem com médica mulher, um ginecológico, sem uma assistente. Sem uma assistente. Mas eles querem se proteger, né? De falsas acusações. Mas tá certíssimo. Lógico. Eu acho que tá certíssimo. Ou de acusações reais. Eu vejo que nem assim, ela falou do beijo, né? Às vezes você dá a mão, a pessoa te puxa e te dá um beijo. Eu não gosto, eu sou italiana e falo com a mão, mas eu odeio gente que Fica pega. pegando. Ai, eu olho assim, a pessoa ainda. É o bom que a gente é grande, né, Van? Que É. a gente olha assim, a pessoa tem medo, fala, vai dar uma voadora. Não, e Agora- a Carol ainda fala, meu marido é delegado, Ah, viu? eu falo pra já todo aproveita lado, ele e é já delegado, fala. ele é ciumento, ele é bravo, e tá aqui, meu segurança tá escondido. Ah, mas tá certo. O Aldo já precisou alguma vez interceder por você? Então, é muito interessante, porque, gente, nós somos mulheres que circulamos muito, Uhum. andamos para cima e para baixo.
a gente está exposta sempre, principalmente quando vai eu que vou gravar e conheço todo mundo, ou mesmo pessoas próximas, o que é muito comum em eventos, Sim. que pessoas que nos conhecem e aí vem com esse beijo e vem com, né, Mãozinha. uma mãozinha. E o Aldo é ótimo, porque ele imediatamente ele se coloca do lado, é minha. Ótimo. E eu imediatamente já vi a situação e Uhum. também já Ela- estou junto com ele. E eles fazem na frente dele. E pessoas que nos conhecem há muito tempo. Então, a gente fala assim, é muito interessante, porque acontece, como os assédios, como as coisas que acontecem com crianças, são pessoas próximas. Que tem intimidade. São Que coisa, pessoas né? próximas, que têm intimidade, que conhecem você e que acham que podem passar um pouquinho, ir além um pouquinho. Ah, ela me conhece, então ela não vai me impedir. Mas Nunca tem é um casos e extremo. casos, né, Tânia? Você sabe que outro dia eu vi uma situação, não sei se vocês viram no Instagram, era uma moça que estava dentro de uma loja, tinha um cantor não sei, esses MCs aí, sei lá. E ela chegou para ele e falou: "Ô, fulano, olha, você viu? Eu sou sua fã, eu quero tirar uma foto com você, eu tô aqui na loja, que prazer te encontrar, tal", né? Ela foi meio empolgada, assim, pra coisa. E ele se posicionou do lado, falou: "Claro, eu tiro uma foto com você". Ele colocou a mão, assim, nas costas dela. Mas, assim, é uma coisa que você olhando, aquilo era uma coisa absolutamente normal para mim. Sim. Quando eu olhei aquilo, eu falei: "Gente, mas ele só, né, abraçou, tirou a foto". Ela falou: "Ô, não pega não, Opa. não pega em mim não, você tá se aproveitando". Aí o rapaz ficou assim: "Eu? Não". Ele ficou assustado, ele falou: "Não, eu não fiz nada, nada", mas assim, era nítido, ele estava sendo fotografado. Uhum. Então assim, Tânia, você acha Mas que... você acha que ela fez isso propositalmente? Claramente, eu vi esse vídeo. Você Olha, viu? claramente. é isso. É. Vocês Não, já não, não repararam? foi uma coisa Não, que... gente, é claro que Vocês tem já falsas repararam em- acusações. Foi pra é mim, óbvio, foi. mas o que Nesse eu acho é o caso, seguinte, foi. tem falsas acusações e são gravíssimas, gravíssimas. Mas isso não faz com que não seja necessário que a gente proteja as reais situações. Sim, Sim. sem dúvida. Mas Falando vocês em- já viram em fotos oficiais, às vezes com pessoas de governo, muitas vezes eu estou com pessoas, vamos dizer, eles tiram a foto assim, ó. Sim, sim. Com as A mãos mão, à mostra. E principalmente quando À são mostra. estrangeiros. É. Aqui, ó, na frente. Para já não dar É. margem a absolutamente nada. Ah, Sim. eu vou tirar a foto, vou colocar aqui. Eles não Eles fazem fazem isso. Tá Eles certo. cruzam a mão uma na frente da outra, isso. de pé, e aí tiram a foto com Vocês você. sabem da história do Messi? O Messi não tira foto abraçado com ninguém, o jogador argentino. Não já tira sabe, com né? ninguém. Para se proteger mesmo. De É pra qualquer se tipo de proteger. acusação. Porque a gente está falando de assédio, e aí eu vou lembrar de um caso que me passaram, onde uma criança na natação falou: o professor da natação, ele mexeu comigo, eu fui assediado. Bom, o professor foi mandado embora, tal, menininho. Depois foi ver, ele queria chamar a atenção da mãe, ele viu na TV e era uma mentira. Até então, o professor foi mandado embora. Sim. Porque a criança, né? Então, preparar alguma coisa, esse queria chamar a atenção da mãe, mas até aí ele acabou com a Mas vida do quando é professor. criança, é difícil, porque assim, a gente nunca vai saber com 100% de certeza se era porque ele inventou porque queria chamar a atenção da mãe. A gente não vai saber. Então, assim, pode ser, mas assim, a criança tem falsas memórias, a criança, às vezes, tem fantasias. Então, com criança é muito difícil, é uma situação muito difícil. A gente vê casos na justiça, que, aliás, está se tornando muito comum, questões de guarda de crianças, em que a mãe acusa o pai de ter, quando o casal já é divorciado, acusa o pai de que no período em que a criança está com o pai, em que a criança volta e teria dito que durante o banho o pai teria... Então, começa a descrever cenas de um hipotético, que pode ser real, abuso sexual. E aí é que isso vai para a justiça,
Aí as visitas têm que ser supervisionadas, entra psicólogo, é feito um laudo. Então, assim, e muitos pais perdem a guarda dos filhos por causa dessas acusações. Muitas vezes se descobre que era uma fantasia da criança ou que a avó, de alguma forma, começava assim, mas o teu pai dá banho em você, ele coloca... Agora, tem muitas vezes em que existe, de fato, o abuso. Por isso que é tão complexo, porque tem muito abuso, gente. Tem muito. Diz que depois que o crime de importunação sexual virou crime em 2018. Diz que nos últimos 2 anos aumentou em 200% o número de BOs de importunação sexual. Então, assim, infelizmente, com toda a informação, quem anda, por exemplo, tem vagão de trem só para mulher. Então, para o próprio Estado se mobilizar para fazer isso, porque a situação é muito complicada. É muito grave, né? É razão. muito. É muito grave. Com certeza. Ô, Tânia, e você que escreveu um livro agora, O Direito dos LGBTs, né? Como é que chama? Direitos LGBTQIAPN+. Ótimo. Como é que fica essa questão do assédio para os trans, por exemplo? Não muda nada. Nada, é igual. A verdade é que a lei para a comunidade LGBTQIAPN+, é a mesma lei. Na verdade, assim, deixa eu explicar. Não há lei. Infelizmente, nesses anos, o Congresso Nacional nunca fez uma lei para a comunidade LGBT. Não existe uma lei. O que acontece é que o Supremo se valeu do princípio da dignidade da pessoa humana, que toda pessoa humana tem direito a ter dignidade. Então, atribuiu direitos que já existiam para as pessoas cisgênero e para as pessoas heterossexuais e atribuiu os mesmos direitos. Agora, assédio, guarda de filhos, divórcio, herança, tudo igual. Funciona Nada da mesma muda, forma. tudo igual. O que né? a gente vê é que a comunidade trans eles são muito mais assediados moralmente, mas têm muito medo de reclamar, de ir para a parte da empresa fazer a denúncia, porque eles têm muito medo de retaliação. Com certeza. Paty, o que você acha que a gente pode fazer daqui para frente para que a gente possa conviver bem com esses limites entre o assédio e a conquista? Você que é uma mulher que já tem filhos criados, tal, como é que você vê isso para as próximas gerações? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode dar essa orientação para os nossos filhos, para as nossas netas, para que elas não passem por essas mesmas coisas que a gente passou? Eu acho que nós, como mãe de homens, de meninos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque, como você está falando, eu ensino as meninas ao dizer o não. E nós, mães de meninos, precisamos mostrar para eles que esse não realmente tem que ser seguido, Tem valor. que você tem que dar o devido valor para a mulher, respeitar a mulher, que a mulher ela precisa e ela merece esse respeito. Eu vejo pelo meu filho que vai casar, ele abre a porta do carro, ele vai fazer o café, ele senta para conversar sobre o trabalho dela e ela com ele. É um mix de respeito mútuo. A gente precisa trazer isso na educação. E a educação é feita em casa. A educação não é feita na escola, gente. E eu ia falar sobre A educação. gente precisa trazer. Eu queria falar até sobre isso da educação, porque vocês acham que a nossa geração e a mais antiga que a gente, elas, pela educação, não aprenderam a falar não e acabavam... Né? Porque eu tive uma educação a respeito dos mais velhos, então os mais velhos que poderiam, né, assediar, sim, a gente tinha medo, será que está sendo gentil e eu vou fazer? Sim. Você tinha medo de ser retalhada, né? Nossa, você fez isso, é seu tio, onde já se viu? Respeita, a gente teve uma educação. Os jovens, essa situação que você falou, que você foi prensada lá num provador, a menina já sacar o celular, gravar tudo, ter prova, por quê? Porque é uma geração que sabe tudo, que ela está preparada, ela sabe o que está acontecendo, né? Ela se prepara para acontecer. Eu não sei. O que vocês acham? Que a educação que a gente teve, sim, segurou? Pode ser. Não, eu acho que, assim, de fato, quando a gente era criado de um jeito assim mais
a respeito dos mais velhos e tal. Eu não fui criada desse jeito, mas eu ainda assim, passei por todo tipo de assédio e fiquei imobilizada. A Van foi muito ligeira, assim. Não é comum. Agora, eu acho que essa geração está mais preparada no sentido de saber que aquilo... Quer dizer, em muitos casos, saber que aquilo é um assédio. Mas eu acho que elas ainda são muito vítimas. Quando elas bebem, que elas vão no Uber, deitadas, elas... ainda assim existe... Assim, eu sempre falo, quando as pessoas falam assim, essa coisa da mulher, esse mimimi, eu falo assim, vamos lá. Uma mulher bêbada de 20 anos... deitada no banco de trás de um Uber ou um menino de 20 anos deitado. É o mesmo risco? A pessoa fala, não. Não. Então já está resolvido. Resolvi. É isso. Olha, nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa Elas de Malicu e eu quero falar para você que nos acompanhou aqui, você não está sozinha, é importante que a gente fale isso. Para você que sofre assédio, que sofre violência doméstica, não sofra sozinha, denuncie, procure ajuda. Hoje você tem vários locais onde você pode se dirigir para você contar o seu problema, você pode contar com outras pessoas, então não sofra sozinha, diga não ao assédio. É claro que você pode ser feliz, pode viver, você pode ser conquistada, você deve e merece ser amada. E não, nunca, nunca, nunca na sua vida aceite migalha de amor. A gente fica por aqui, foi um papo super gostoso, um papo super importante, um tema muito relevante para todas nós, eu tenho certeza, para que a gente possa, nós que somos mães, para que a gente possa ter gerações melhores aí, que não precisem passar por tudo isso que a gente falou aqui. E a gente fica aqui com mais um Elas De Maravilha! Maravilha! Beijo para vocês. Beijo.